Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Uma grande reformulação era necessária e ela começou a ser feita, e em pouco tempo muito aconteceu. Uma nova safra de dirigentes chegou e hoje eles recebem o reconhecimento do esforço que estão tendo. Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, é o convidado desta semana aqui do programa de carrinho. Boa tarde, Antônio, seja muito bem-vindo. Olá, Cassiano, prazer falar contigo, com toda a tua audiência, em especial com a torcida gremista. A gente fica muito feliz com os elogios aí, né, com as tuas palavras, mas a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, que a gente não fez nada mais que a obrigação de dirigentes que estão à frente de um clube do tamanho do Grêmio. A gente realmente precisava de uma reformulação, que bom que a gente tem conseguido fazer, e essa safra nova de dirigentes era uma promessa do Alberto Guerra de campanha, de uma renovação, e acho que se traduz um pouco na figura minha e do Paulo Calef. E para início de conversa, Antônio, o torcedor te conheceu mais após a eleição do presidente Alberto Guerra. Conta um pouquinho da tua trajetória no Grêmio até os dias atuais. Relação de infância, primeiro envolvimento, momento que começou a participar mais ativamente do clube. Bom, eu sou um gremista muito ativo desde do dia que nasci, por influência do meu pai, que também já havia sofrido influência do meu avô. Sempre fui sócio do clube, fui a todos os jogos. Em 2015, o próprio Alberto Guerra me levou para a política do Grêmio e comecei a participar mais, e agora fui contemplado na última eleição com o convite dele para tanto fazer parte do Conselho Deliberativo quanto de estar como diretor de futebol, que foi para mim uma grande honra. Eu que sou um torcedor gremista como qualquer outro, tá tendo a honra de ocupar um cargo desse tamanho. Pois é, e a gente vê em você, e não tem como ser diferente, levando em conta que são voluntários em prol do Grêmio, uma paixão de torcedor muito grande. Deve ser uma sensação incrível poder contribuir diariamente em um clube que se ama, não é? Com certeza, é uma sensação incrível mesmo a gente poder estar contribuindo com o Grêmio, estar trabalhando em prol do Grêmio. As nossas rotinas no dia a dia ficam mais corridas, às vezes impactam um pouco na nossa profissão, né, na nossa família, mas eu sempre uso aquele ditado: quem corre porque gosta não cansa. Então é um grande prazer poder estar ajudando o nosso clube do coração, e esperamos, né, o Paulo e eu podermos ajudar cada vez mais, com certeza. Pois é, e na época da eleição surgiu 3 possibilidades de nomes de reforços ao Grêmio: Soares, Cristaldo e Carbajo. E hoje ambos estão no clube. Como foi o processo de escolha desses nomes? Explica como vocês identificaram que deles poderiam sair primeiro negociações e depois acréscimos ao time, pois especialmente no caso do Cristaldo e do Carbajo, no Brasil não se tinha muitas informações sobre eles. Vocês pensaram fora da caixa. Sim, muito antes da eleição a gente já trabalhava com uma lista, né, um mapeamento do mercado, para tentar fazer uma leitura dos reforços que a gente precisava, claro, todos eles baseados na característica de jogo, no estilo do Renato, uns reforços que a gente precisava para qualificar o nosso time, né? Então, chegando mais às portas da eleição, como a gente tinha um indicativo e uma confiança muito grande que o Alberto Guerra fosse ganhar, a gente já antecipou proposta por esses 3 atletas que a gente imaginava que seriam como uma espinha dorsal para o nosso time, por ser um volante de bastante mobilidade, bastante toque de bola, bastante técnica, como o Renato gosta, um meia também com as mesmas características, um meia que dá assistência, que entra bastante na área, e que o Grêmio já não tinha muito tempo um camisa 10, um meia central que jogasse com a forma dele, e o Luis Soares como um grande goleador e um símbolo desse time. Então a gente achou que esses jogadores reuniriam as características de jogo que o Renato gosta muito e que poderiam ser a espinha dorsal do nosso time, e a gente até acha que não foi pensar fora da caixa. A gente mapeou bem o mercado, eram jogadores que estavam tendo amplo destaque no mercado sul-americano.
o melhor meia do campeonato argentino e o melhor jogador do campeonato uruguaio. E o Suárez, que é um goleador, uma estrela mundial. Que bom que a gente pôde efetivar essas contratações, que na época até muitas pessoas chamaram de uma manobra eleitoreira, mas era uma manobra séria em que a gente estava já estreitando relação e fazendo proposta pelos atletas. Que bom que eles estão aí, todos eles rendendo para ajudar o Grêmio. Sem dúvida, e muito se cobrou nos últimos anos a ausência de um executivo com autonomia e conhecimento de mercado no Grêmio. E vocês fizeram movimentos no mercado muito interessantes, como a gente mencionou na questão anterior, mesmo antes de chegar essa figura. Qual a sua opinião sobre isso? É uma prova que competência não tem nomenclatura? A gente sabe que é uma bandeira muito forte do Alberto Guerra e a profissionalização, e a gente sabe que contar com uma pessoa profissional de futebol, como é um diretor executivo, é muito importante. Mas nada impede que o Grêmio tenha dirigentes abnegados que conheçam de futebol, que gostem de futebol, que estudem futebol, que conheçam o mercado. E eu acho que eu e o Paulo tentamos simbolizar um pouco disso e mesmo sendo dirigentes políticos, tentamos dar o nosso melhor e fazer esses movimentos que até então para a gente foram muito importantes, e consideramos que a torcida também julgou eles importantes e apoiou eles, e os atletas estão dando retorno dentro de campo. Então, com certeza, na nossa estrutura tem que ter uma pessoa profissional para essa função, mas acho que o Grêmio deve ter cada vez mais dirigentes abnegados que também entendam e gostem de futebol. Acho que esse é o caminho, e foi assim em algumas outras épocas do Grêmio, com dirigentes aí que se consagraram e que sabiam muito de futebol e não eram profissionais de futebol, eram dirigentes políticos abnegados como a gente. Exatamente. E um exemplo bem claro disso que você está colocando na história do Grêmio é o Cacalo. Falo do Cacalo porque eu sei que ele é uma referência para o presidente Alberto Guerra, e o Cacalo não era profissional no sentido de receber. Ele nunca recebeu para trabalhar no Grêmio, mas ele deu muito ao Grêmio e era um extremo conhecedor. Quando trabalhava no clube, ainda é o Cacalo, mas hoje do lado de fora. Mas lá no Grêmio o Cacalo foi uma referência, e é bom ter dirigentes assim na história, e esse é um princípio básico para trabalhar no futebol, não é? Ter conhecimento daquilo, mesmo que não seja um remunerado. Se tu não tem conhecimento sobre algo, tu não pode estar no meio daquilo. É algo básico, é um princípio muito básico. E Antônio Brum, como você é um abnegado, surge uma curiosidade. Como é o seu dia a dia? Pois você tem a sua profissão. De que forma dá para conciliar com o Grêmio? E para o torcedor que tem curiosidades sobre bastidores, como é a rotina de demandas quando o departamento de futebol chega diariamente para trabalhar? Bom, o dia a dia tem sido bastante corrido, mas bastante proveitoso também. Obviamente, como eu sou um dirigente abnegado, tu mesmo já citou ali, eu tenho que conciliar minha profissão de cirurgião dentista com o Grêmio, né? Mas a gente pega ali a programação do Grêmio, tem sempre o ciclo semanal de treinamentos, de concentrações, de partidas, e tenta adaptar, né, nos horários ali possíveis para trabalhar um pouco também. Claro que agora, nos primeiros meses ali, novembro, dezembro, e até um pedaço grande agora de janeiro, a gente ficou mais focado no Grêmio, até abriu mão de algumas coisas profissionais, porque era necessário ter uma dedicação quase que exclusiva ali para a montagem do time. E agora a gente vai se adaptando ao longo da temporada conforme as competições, mas tem sido corrido, mas tem sido bem bacana assim, poder estar trabalhando também, além da minha profissão, no meu clube do coração, que é o Grêmio. Que legal! Estamos conversando com Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio. Antônio, o que o Grêmio ainda pode investir em termos de reforços e o quanto precisa ter de espaço no elenco para que isso aconteça? Espaço, entenda-se, número de jogadores que precisem sair e redução na folha de pagamento. A nossa ideia inicial mesmo, com a situação delicada financeira do Grêmio que a gente recebeu, era fazer uma mudança da fotografia do time. Acho que isso a gente conseguiu.
através dessas 10 contratações, que eu sempre digo que são 11, porque a gente trata a renovação do Kahneman por toda a importância que ele tem, pelo atleta que ele é, e por estar 100% recuperado jogando como uma contratação. Então, esses 11 reforços aí, eles mudaram a fotografia do time, que era a primeira mudança de ânimo, a primeira encorpada que a gente precisava no elenco. A gente não vai falar em número de atletas, nem em saídas que podem vir a acontecer. O Grêmio vai, obviamente, sofrer assédio por alguns dos seus atletas, mas a gente está atento ao mercado também e, à medida do possível, numa composição de elenco também podem haver mais chegadas. Concordo contigo que a renovação do Kahneman foi uma contratação, ainda mais na condição que vocês conseguiram fazer ela, um golaço mesmo. E Antônio, existem propostas por jogadores do Grêmio ou os contratos atuais tornam difícil a eventual saída de jogadores aí que estão sem tanto espaço? O Grêmio recebeu muitas sondagens e muitas consultas aí nos últimos dias por alguns dos seus atletas, em virtude da janela agora de janeiro, que é uma janela mais quente, e a gente está analisando caso a caso. Todos os atletas que vestem a camisa do Grêmio têm que ser respeitados, são importantes, são um ativo do clube, e conforme a análise de caso a caso, a gente vai ou pode evoluir em alguma questão aí nos próximos dias. E qual o seu balanço desse primeiro mês de jogos e competições? Está melhor que o esperado? E onde o torcedor pode sonhar que o Grêmio chegue neste ano? Olha, eu acho que o início não poderia ser melhor. O Grêmio tem 5 vitórias consecutivas na temporada, lidera o Campeonato Gaúcho, já levantou a primeira taça, foi campeão da Recopa Gaúcha. E a gente quer que o torcedor saiba que a gente vai sempre brigar forte, vai sempre querer brigar lá em cima. E aonde a gente pode chegar, a temporada que vai nos dizer. A gente tem como primeiro grande objetivo do ano, após a conquista da Recopa Gaúcha, o título do Campeonato Gaúcho, que manter a hegemonia, né, conquistar o hexacampeonato, e depois entrar forte nas competições nacionais aí de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que se a gente não puder vencer, pelo menos a gente quer recolocar o Grêmio na Copa Libertadores para 2024. Então tá certo, muito obrigado pela sua participação, Antônio. Um prazer te conhecer, falar contigo, sucesso no ano e mais adiante conversaremos novamente. Abração. Eu que agradeço, Cassiano, obrigado pelo nosso bate-papo aí, deixar um abraço especial para toda a torcida do Grêmio, uma convocação para que a gente possa chegar a 100 mil sócios, que vai ser muito importante para o Grêmio em todos os âmbitos, e a gente está tendo uma adesão muito grande, convocar o torcedor que ainda não se associou para se associar, e um abraço grande e sucesso para ti aí também. Muito bem, Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, importante recado aí no fim. O Grêmio com sua campanha buscando chegar a 100 mil sócios. Antônio Brum foi o convidado desta semana aqui do programa De Carrinho.